Boa noite a todas, seja bem-vindo à nossa primeira aula do treinamento Mãe Raiz em Ação. Deixa eu tirar o som desse celular. Então, vamos iniciar a nossa aula. É a primeira aula de uma série de 4 aulas. Tem um aviso importante para as pessoas do Insta, que a nossa aula de hoje não é uma live, é uma aula mesmo, e eu resolvi fazer aula aberta, mas no Insta nós sabemos que tem um tempo limitado de 1 hora, então logo mais o Insta vai cair. E aí você pode vir para o YouTube, você procura Silene de Souza, que você vai encontrar então a aula sendo realizada. No nosso conteúdo de hoje, e nós vamos iniciar então falando de nós mulheres. Hoje as mulheres estão retornando a seus lares para cuidar dos seus filhos, muitas porque perderam seus empregos e outras porque não tinham com quem deixar os filhos em função de tudo que nós estamos vivendo hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou a Silene e eu ajudo mães que desejam cuidar dos seus filhos sem abrir mão da vida profissional. O que significa isso? Todo um trabalho direcionado para que você pode fazer para você conciliar as duas coisas e de maneira que você seja beneficiada com isso. Então, como eu iniciei falando que as mulheres hoje, muitas, estão retornando aos seus lares para cuidar dos seus filhos e segundo o barulho do mercado, isso tem um impacto muito grande na nossa evolução como profissionais, como mulheres profissionais. E claro que nós podemos fazer diferente, é para isso que eu estou aqui. Eu sei que eu sozinha não posso fazer muitas coisas, mas junto com vocês, 1 mais 1 é 2, e assim nós vamos nos multiplicando. Então, nós tivemos aí a introdução da mulher no mercado de trabalho, que se deu ali meados de 1914 a 1945, que foi quando os homens saíram, que foram para as batalhas, né, na Segunda Guerra Mundial, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e as mulheres passaram a assumir os negócios das famílias e a posição dos homens no mercado de trabalho. Então, desde então, nós saímos e a gente não tinha voltado, e hoje nós estamos com um número muito grande de pessoas migrando. Isso é irônico, mas é o que nós estamos vivendo hoje. Mas existe uma grande diferença entre a mulher de 1914 e a mulher de hoje. A mulher de hoje, ela só terá atraso na vida dela, na vida profissional dela, aquelas que estão despreparadas para outras oportunidades, porque nós temos muitas outras oportunidades muito maiores do que as mulheres da Segunda Guerra, né? Que saíram para sustentar suas famílias. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, não a mulher da Segunda Guerra ficou a nova mulher 2021. Você vai entender nessa aula de hoje o poder que está aí dentro de você e com as ferramentas certas, ela se manifesta. Isso é fato, é real. E hoje nós vamos experimentar essas ferramentas que permitem que as mães que estão preparadas ou dispostas a se preparar para uma nova vida, um novo recomeço. E eu acredito que não existe ninguém no mundo mais poderosa do que uma mãe, porque quando algo ameaça um filho, o bem-estar de seus filhos, a mãe vira uma leoa. Eu tenho certeza que você pode fazer a sua própria renda e até melhores ganhos do que o que você estava tendo até hoje. E ainda, ficar próxima dos seus filhos. Você só precisa ser flexível para novas adaptações. Eu não estou fazendo um discurso de motivação, não. Eu trago ferramentas, eu trago questionamentos, eu trago ideias, onde você pode desenvolver você e o teu trabalho. Eu falo muito sério.
E a verdade é que você só precisa se movimentar. Talvez a preocupação seja porque você ainda não está enxergando as novas oportunidades. Talvez também você possa estar decepcionada por tudo que aconteceu na sua vida. Pode estar com medo, e o medo paralisa. O medo não te libera espaço mental para que você possa criar, para que você possa inovar. Talvez o seu pensamento esteja: eu fui demitida, e aí você entra a mágoa, o desconforto, e é normal. É um luto provisório. Algumas perderam o emprego, outras não. Perderam o seu próprio negócio, às vezes negócio offline. Talvez você esteja frustrado. A minha língua enrolou, preciso de fono. Talvez você esteja frustrada por ter sido demitida, porque, infelizmente, as primeiras pessoas no número nas empresas que ainda continuaram, as empresas continuam de pé e que tiveram que demitir pessoas, as primeiras pessoas que são o alvo são as pessoas que estão mais flexíveis, qual que é a palavra mesmo? Que são o alvo principal tem sido as mães. Por quê? Por N motivos, tá? Uma pela a necessidade de cuidar dos filhos, e as empresas veem negócio, elas veem dessa forma e acabam demitindo mesmo. E tudo bem, você está aqui para mudar, para ser você, a sua própria fonte de renda. Então, que você fica, às vezes, preocupada, muitas não foram demitidas, mas por si só, por não ter com quem deixar os filhos, acabam se demitindo. Outras se sentem inseguras em deixar os filhos com outras pessoas. Isso é um fato real. Eu também me sentiria assim. Hoje o meu filho tem 12 anos, mas eu já passei por isso. E não numa situação como está hoje. Você precisa de renda, mas não está trabalhando. Algumas outras teve realmente redução de salários. Outras até pensou em fazer alguma coisa, mas não sabe como. Ou já tentou algo e não deu certo. Porque existem muitas coisas e quando você não está preparada, às vezes acaba assumindo e tentando coisas que não estão de acordo com a tua essência, com o que você vai se desenvolver, ou até mesmo são coisas complicadas, né? E muitas retornou realmente por não ter com quem deixar os filhos e ter que cuidar dos filhos. Então, qual que é a nossa situação real hoje? Nós estamos numa situação desafiadora, onde esses dois campos, muito importantes em sua vida, estão te ameaçando, que são os campos: o profissional, geração de renda, a sobrevivência e o cuidado com seus filhos. E a grande preocupação em manter a qualidade de vida que você já havia conquistado até agora. Onde antes a preocupação, qual que era a nossa maior preocupação como mãe? Era em com quem deixar os filhos, ou quanto tempo tenho para os meus filhos. Eu estou sendo uma boa mãe. Muitas se sentiam culpadas em relação a isso. Tipo, estou ficando muito tempo fora de casa, longe de casa. E se o seu filho precisar de você, se o meu filho precisar de mim, eu não estiver por perto. Isso eram as preocupações que nós tínhamos até muito pouco tempo, até um ano atrás. Hoje essas preocupações, elas se misturaram em manter a sua qualidade de vida, manter a sobrevivência, manter a sua vida financeira saudável. Fazer o quê para trazer dinheiro para casa? E sim, com quem e onde deixar os filhos? Porque a preocupação se agrava em função da preocupação com a saúde também. Então, qual que é o meu objetivo? Eu aqui, Silene, qual o meu objetivo em relação às mães? Meu objetivo em relação às mães que desejam cuidar dos seus filhos e trabalham, meu objetivo é que vocês possam, sim, fazer essas duas coisas com maestria. E é sobre isso que nós iremos falar essa semana. Mas não é falar sobre isso num simples fato, falar. Falar de um problema é fácil. O objetivo aqui é trazer soluções.
O objetivo aqui é que no final dessas aulas você consiga elaborar o seu plano e que essas duas coisas já possam ser, que essas duas coisas, que num futuro breve, deixe de ser um problema para você. Porque existem forças, nós sabemos sim que existem forças contrárias nos impedindo, mas também existem forças a seu favor. E são essas forças que nós vamos explorar nessa semana. Eu sei os desafios de uma mãe, eu sei o desafio do que é uma mãe que precisa trabalhar e também precisa cuidar do seu filho. Por que eu sei disso? Porque até 2015 eu jamais imaginei que eu mudaria toda a minha vida em função de um objetivo. E qual era o meu objetivo principal? Era mais tempo com meu filho. Quando eu decidi procurar ajuda, tudo o que eu sabia, tudo o que eu queria, era que eu precisava de tempo para o meu filho. Tudo o que eu queria era um tempo classe A. Era 11 de maio de 2015. Faltava 4 dias para o meu aniversário de 46 anos. Agora eu estou falando com você. Você já fez essa engenharia reversa na tua vida de que um dia comum em sua vida, ter acontecido algo, alguma coisa ou uma situação em que você está e que hoje você olha para trás, mesmo que aquele dia tenha sido muito distante, mas aquele dia ter sido ele que te fez mudar a sua vida? Você já fez essa engenharia reversa? Isso é muito bom para a gente. É um dos pontos que a gente traz forças. Aquele dia foi um marco na minha vida. O meu filho tinha 6 anos. Eu deixei na escola, eram 7 horas da manhã, eu não quis retornar para minha casa e já fui direto para o escritório. Também era o primeiro dia das férias da minha secretária. E eu teria que ficar um mês inteiro trabalhando sozinho. E minha saúde estava prejudicada, porque eu já contei algumas vezes, eu não vou me estender no assunto, mas eu tive problemas sérios de coluna, no sentido que tive que realmente fazer cirurgia, estava com dificuldade de dirigir, dificuldade de sentar, dificuldade até de ir no banheiro, mas já passou. E naquela época eu estava num período de recuperação, eu trabalhei o dia inteiro. Foi a primeira vez em 15 anos em que eu trabalhei sozinho. Isso foi bom. Por quê? Porque eu consegui visualizar todo o trabalho que eu estava fazendo, que estava sendo realizado ali, antes eu tinha mais pessoas, porque eu vou te fazer outra pergunta. Você já parou para ver quanto trabalho é feito durante o dia em que não traz nenhum resultado, que te tira, rouba o teu tempo? Às vezes tempo não só nosso, às vezes tempo de funcionário. São coisas que estão ali sendo realizadas que não faz mais sentido. E ali, naquele dia, ou naquele mês que eu fui analisando, eu vi quantas coisas estavam roubando o nosso tempo, sem que trouxesse resultado algum. E o que eu precisava dar um jeito na minha vida. Por quê? Se eu continuasse daquele jeito, eu iria ficar por muitos anos fazendo a mesma coisa sem ter aquele resultado que eu queria. Então, o que eu pensei? Eu pensei em montar uma nova equipe, mas eu queria algo diferente, algo como um sócio, um gerente, alguém que pudesse me substituir para que eu realmente tivesse aquele tempo que eu queria. Mas antes eu precisava pesquisar. Então eu passei a estudar nas pesquisas, eu acabei me interessando novamente pela programação neurolinguística. Eu comecei a estudar como autodidata mesmo. Naquele período eu não tinha tempo de fazer curso, nem existia muitos cursos com facilidades que nós temos hoje, né? Nos cursos online, essas coisas. Então, ali no início de 2016, passou-se 2015 e a vida continuou do mesmo jeito. Claro, eu fiz algumas alterações, mas aquele dia foi fundamental na minha vida. Foi isso que eu pedi para você e eu perguntei para você, porque isso é importante para você, o que nós estamos falando aqui. No início de 2016, eu fui realmente em busca de fazer mesmo um curso que pudesse aplicar na minha vida, né, na minha empresa, para
essa é a minha intenção. Era uma intenção de mudança, mas de crescimento na empresa, como todo empresário pensa. Era aquilo que eu queria. E para minha surpresa, naquele curso, tinha uma técnica que ajudava a encontrar o propósito de vida. Inclusive, é essa técnica que nós vamos aplicar hoje, tá? E se você está aqui, você é mãe, e é claro que essa técnica serve para mais pessoas, mas assim, a Silene está trabalhando com mães, porque as mães que eu quero trabalhar nesse momento. Bem, eu pensei, eu vou fazer. Aí eu fiz aquela técnica. A gente fazia várias e aquela técnica eu fiz. E daquele momento, assim, no final de tudo, era o que a Silene ia fazer? Ajudar mulheres a tomar decisão. Eu fiquei muito empolgada, mas a segunda-feira estava chegando e minha vida voltaria ao que era antes. Retomei, meu objetivo ali era o meu tempo, era aprender como elaborar um plano para ampliar o número de pessoas na minha empresa, no meu trabalho, e depois eu continuar a usar as ferramentas para aplicar na empresa, que esse é o objetivo quando você está há tantos anos fazendo a mesma coisa, você não vê, não tem uma visão do que está acontecendo no mundo. Mas a minha essência, o que eu queria, quando eu apliquei essas ferramentas, a minha essência, o meu eu já... Sabe quando você quer uma coisa e você diz, eu vou fazer isso, mas tem alguma coisa que é maior do que você, e fala, não, não é isso que você vai fazer, é isso. E eu estava nessa situação. Eu não conseguia pôr em prática na minha empresa. Eu cheguei até a elaborar um plano, eu comecei, mas eu desisti. Eu não sou de desistir, tanto que eu tive uma empresa por mais de 20 anos. Isso significa uma pessoa que acaba se comprometendo com uma coisa e vai até o fim. E chegou o fim e eu não queria ver o fim, né? Então, eu fiz o que eu precisava fazer, porque eu aprendi coisas sobre marketing digital, essas coisas, cheguei a fazer página, um monte de coisa, e, cara, não deu. Eu falei, não, chega, não vou fazer isso, porque isso exigia a minha presença. E há muito pouco tempo, eu vi uma frase de um dos meus mentores, que hoje eu tenho vários mentores, do Aguiari, que ele diz o seguinte: quando a mensagem que você carrega é maior do que você, não adianta você desistir dela. Ela não desiste de você. Isso é muito forte. E era exatamente o que eu estava sentindo naquela época, que eu sinto até hoje. Porque também tem meus momentos que falo, não, isso eu quero fazer. Mas aí, essa mensagem, ela volta. Você já parou para pensar no que você faz hoje? Parado, tipo assim, olhar para o seu futuro e se perguntar, daqui a um ano, o que eu quero estar fazendo? É isso mesmo que eu estou fazendo agora? No meu caso, por exemplo, se eu montasse a equipe, como eu estaria naquele período em 5 anos? Eu fiz essa pergunta. E eu percebi que a dor ali não era financeira. Financeiro poderia ser, estaria melhor com certeza, e o meu tempo. Como eu estaria com o meu tempo? Então, eu não negociei. E essa mesma pergunta eu te faço. No teu caso, como você, fazendo o que você faz hoje, como você estará daqui a 5 anos? Como estará o teu tempo, o teu financeiro? O que você ganha se você fizer e o que você perde? Porque sabe uma coisa muito engraçada que nós fazemos? A gente acaba fazendo muitas coisas muito pelo financeiro. O financeiro é de extrema importância. Nunca vamos tirar ele do caminho, porque ele é importância, muita importância, mas tudo em nossa vida tem um preço. E o que nós devemos fazer? Qual que é o melhor caminho? O que eu posso fazer sem que aquilo que é importante para mim, eu tenha que abrir mão? Por isso, eu estou sempre falando, mãe profissional, bem-sucedida, sem abrir mão de cuidar dos seus filhos, sem abrir mão, sem delegar os seus filhos para os outros. Se isso é uma dor para você, se não for, tá tudo bem. A questão é, eu quero pagar esse preço para me comprometer ainda mais? Essa foi a pergunta que eu me fiz.
E essa pergunta, ela pode sim, ela ajuda a qualquer pessoa que queira melhorar fora, é que vem de dentro para fora. A maioria das pessoas não se fazem essas perguntas e por isso vivem no piloto automático, são presas fáceis, muitas vezes executando o plano de outras pessoas, mas não tem noção disso. Ou porque ela não sabe o que queria da sua vida, o que quer da sua vida, e muitas deixam a vida levar. Deus vai me ajudar. Deus não tem como ajudar se você não buscar isso em você. Isso se aplica, que eu venho falando, não é só a CLT. Claro que as pessoas que vivem CLT, a probabilidade dela ter um crescimento de sucesso financeiro é baixa. Não conheço ninguém que teve sucesso em relação a recursos financeiros como funcionário. Mas também vale para nós empresários, para profissionais liberais. Vale para nós, seres humanos. Porque nós temos uma mente, nós temos uma força que nós desconhecemos e, quando não conhecida, nós acabamos usando contra nós. Faça esse teste de perguntas. Pergunte às pessoas que você conhece se elas sabem o que querem de suas vidas. Faça esse teste. A maioria vai te dizer o seguinte: eu quero mais dinheiro, eu quero viajar, eu quero ser feliz. São coisas vagas. É isso que te mantém na inércia, sem rumo, sem propósito, sem missão. E a verdade é, ou você sabe para onde você vai, você toma as rédeas da sua vida, ou você será facilmente manipulada, sempre com as emoções à flor da pele, sempre preocupada com o amanhã. Então, após aquele treinamento, eu sabia como usar aquelas ferramentas. E eu decidi não mexer na empresa e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Atender pessoas, que na época eu tinha feito o curso era de desenvolvimento pessoal, era focado no coach, porque aí eu comecei a atender pessoas. Sabe quando nós achamos que só os outros têm problemas? E aí nós vamos resolver o problema de todo mundo, se achando sabida, né? Eu estava sábia. Só que existem tipos de pessoas. E com essas ferramentas também me ajudaram a descobrir isso. O que eu descobri que eu era o tipo de pessoas que gostava de ajudar as outras pessoas. Ajudar no sentido resolver a vida dos outros. Às vezes, no sentido bom da coisa e às vezes para a fuga da gente. Muitas vezes nós fazemos isso fugindo dos nossos problemas. E quando a gente vai estudar outra parte, que é como fala, o invisível, muitas coisas, inclusive, a gente não deve fazer em função dos outros. Mas aquelas ferramentas que eu estava usando era atendendo pessoas. O meu único erro não foi atender as pessoas, muito pelo contrário, isso foi muito bom. O erro foi não aplicar em mim e não fazer o que precisava ser feito. Então, eu passei ali a atender pessoas, deixava a corretora praticamente na mão de funcionários, que durante esses 5 anos, né, que eu ainda estava na ativa, eu deixei, porque eu me apaixonei pelos segredos que nós temos, pelo ser humano, de como nós funcionamos, e sabia que eu tinha muitos problemas. Então, eu deixei com funcionários, naquele momento eu já tinha mais pessoas lá cuidando, né? Quando eu comecei a ver o resultado daquelas pessoas que eu estava atendendo, eu parei para olhar para mim e perceber que o meu tempo, lembra que o meu objetivo era ter mais tempo com meu filho? Meu tempo estava mais comprometido ainda. Por quê? Por mais que eu tivesse pessoas cuidando da empresa, logo viriam novas férias. E eu teria que ficar ali de plantão, 30 dias. E aquele trabalho mais abrangente
na empresa, não foi só uma vez que eu tentei. Eu tentei fazer de novo com outra pessoa, mas para outras pessoas cuidarem. Mas aí, de novo, precisaria de mim. Eu precisaria estar livre para fazer o que eu estou fazendo agora. Porque eu queria fazer um trabalho abrangente, sim, para atender pessoas. Eu já conhecia a internet, já conhecia o marketing digital, eu sabia que eu poderia trazer esse conhecimento e atender, mas eu não podia me comprometer aqui por causa da empresa que eu tinha que ficar de plantão. Então, o que acontece? Muitas vezes nós dizemos para nós mesmas que nós queremos uma coisa, mas você não abre espaço na sua vida, na sua mente, para o que realmente você quer. Então, naquele momento eu pensei, meu Deus, minha vida precisa mudar. Eu já tinha mudado algumas coisas, mas eu estava, sabe onde? Na decisão sem direção, que é loucura. A decisão é uma coisa de extrema importância, precisamos saber tomar decisões, mas decisão sem direção é loucura. Então, sempre chegava no mesmo ponto. Ou eu esquecia a minha paixão por ampliar esse negócio, o meu propósito de vida, ou eu teria que me desligar 100% da empresa. Pensa comigo, você quer mudar de ramo, ter mais tempo com seu filho, o que você faz? Arruma mais trabalho? Assim como eu fiz? Não faz sentido, não é mesmo? Você já ouviu aquela frase de que na casa de ferreiro o espeto é de pau? E eu tinha. Era isso que estava acontecendo comigo. Talvez não seja o mesmo com você. Eu tinha ferramentas, eu usava nos outros, eu não pensava mais em mim, e era isso que estava fazendo comigo. E só eu faço isso comigo? Está no inconsciente coletivo. A maioria de nós faz. Só precisa acordar. Por quê? Essas coisas nos ajudam, porque isso me ajudou e me fez perceber que isso não estava acontecendo isso ali. Isso era um padrão, era um velho padrão meu, que estava instalado em mim. Resolver o problema dos outros, que era o que eu falei agora há pouco. Então, quando a gente pensa só nos outros, principalmente eu sou a irmã mais velha, sempre estava cuidando da família. Isso não faz bem nem para eles, nem para nós. A família que nós temos que cuidar e custear financeiramente são os nossos filhos até uma determinada idade. Eu acredito, isso é a minha crença, tá? Que eu acredito que o nosso papel como pais, como mães, é educar os nossos filhos de maneira que eles possam andar sozinhos, em breve. Isso é bom a gente olhar um pouco, você olhar um pouco para você, porque esse é um padrão e é bastante comum nas mulheres, principalmente mães. Esse padrão de assumir, fazer tudo pelo marido, pelo namorado, pela mãe, pelo pai, pelo periquito, pela avó, pelos filhos, às vezes filhos já adultos, e assumir responsabilidades por eles, isso a gente não está ajudando ninguém. A gente está roubando a energia deles e a nossa. Estão minando a gente. Por isso que não cresce. Não que você não deva se preocupar com as outras pessoas, mas se você não fortalecer a você mesmo, a sua base, você não vai longe. Então, eu parei tudo e comecei a focar em mudar mim mesmo. Aplicar as ferramentas em mim. Porque não trata-se de uma decisão. Não é só uma decisão que resolve a nossa vida. Existem vários outros fatores a serem levados em conta. O que leva-se em conta? Nossas crenças. O que nós acreditamos e por que nós fazemos o que fazemos. Eu estou resumindo aqui, mas isso não é uma coisa simples. Crenças e valores é o que molda, é o que nos diz quais são os resultados de nossas vidas. E isso é necessário ser revisto, trabalhado e alterado.
para que você tenha o resultado que você quer. Então, não basta você ficar por aí, procurar mais um emprego, vai ser só mais um. Vou procurar ganhar mais dinheiro, você vai se enrolar do mesmo jeito. Porque essas coisas que nos faz ser quem nós somos precisam ser revisadas. E nessas 4 aulas, a gente vai passar por vários pontos. Eu vou ver, talvez, em uma dessas aulas eu vou trazer um pouco de crenças e valores um pouco mais aprofundado. Porque hoje nós já temos o missão e propósito. Para mim, foi um processo bem doloroso e longo. Segundo minhas crenças e valores. Porque, para algumas pessoas, as ferramentas têm uma ação mais rápida porque a pessoa não tem tantos problemas de valores e crenças. E alguns problemas de valores e crenças são exatamente aquilo porque a gente não enxerga, porque a gente não admite. Mas essas ferramentas, elas podem ajudar você de um dia para a noite. Dependendo do teu estado. E para outras pessoas, não. Para outras pessoas, elas podem demorar. Depende de quanta coisa nós temos que limpar. Mas a mudança acontece em todos os casos. Por quê? Não tem como desver. Quando você conhece, você viu aquilo que funciona, mesmo que não seja em você, como foi o meu caso, vendo pessoas que eu estava aplicando aquilo, tendo resultado se eu não, porque eu não estava aplicando. Então, quando a gente vê, não tem como desver. Aquilo que você viu, nunca mais você deixa. Você pode não aplicar na tua vida, você pode não fazer nada, mas você sabe que o problema não é aquilo, é você. E quando que a coisa acontece mais rápido? Quando você sabe que você quer mudar, você tem certeza, quando você já está predisposto à mudança, que não era o meu caso. Se você já está disposta a mudar o processo da tua vida, as coisas acontecem de uma maneira mais rápida. Porque você já se deu, já se abriu para o novo. Pode sim haver várias travas, várias crenças, sim. Mas isso pode ser resolvido. E com isso, você tendo esses conhecimentos, você pode sim saber onde que você está parando. Hoje eu consigo ver nas pessoas o que está parando a vida delas. Por quê? Eu tive pessoas com resultados rápidos. Na verdade, a pessoa que eu conheci, que demorou mais a ter resultado, fui eu. Porque eu não estava enxergando. Uma coisa que eu aprendi é que todos nós podemos mudar. Podemos aprender coisas novas, novas profissões, muito mais rápido do que você pensa. Por que eu te falo isso? Porque eu não conhecia muitas técnicas. E talvez tem pessoas que sofrem e não quer mudar porque conhece, às vezes conhece técnicas, mas fala, eu não vou fazer porque eu já estou velho. Ou eu não vou fazer porque isso não é para mim.
Mas se você é humano e tem um cérebro, funciona para todos. Eu sou a prova viva disso, que nós podemos aprender qualquer coisa em muito pouco tempo. Nos últimos 5 anos, eu aprendi pelo menos 5 habilidades que poderiam, que podem ser e são profissões individuais. E que essas profissões, quando focada, claro que você não vai exercer 5 profissões. Eu aprendi porque eu precisava para o meu negócio. E não existiam esses profissionais no mercado, hoje estão surgindo. E é um mercado carente disso. Eu aprendi a fazer lançamento, eu aprendi tráfego, eu aprendi editar vídeo, fazer live. Nossa, tantas coisas, escrever, né? Porque eu só escrevi o básico. Muitas coisas. Então, o ser humano, quando eu fiz aquele curso, numa das ferramentas que a gente fala, você pode mudar a tua vida. Eu tinha essa crença de que eu nem sabia que tinha crença. Porque eu não me via deixando de ser corretora de seguros. Eu não me via saindo da empresa. Aquilo era para sempre. E será no meu eu interior existia essa possibilidade de ser para sempre? Só existia porque eu não tinha conhecimento, eu não tinha me dado a chance, eu não tinha tido a oportunidade de ter conhecimentos que me proporcionassem ver oportunidades. Oportunidade de fazer o que eu gosto. De me sentir plena. De me sentir realizada. Coisas que eu faria até de graça. Muitas coisas que eu faço de graça. Outras até pago um pouco. Mas isso significa que você tem que trabalhar de graça? Não. Existem muitas habilidades que você pode, tem como você, inclusive, é na ferramenta de hoje não. A de hoje é propósito, mas de você colocar na tua cesta aquilo que vai te ajudar e conciliar com aquela profissão que você quer exercer, entende? Então, são habilidades, inclusive, que eu vou falar em algum momento, até como conseguir aprender isso. Só que eu aprendi pela minha necessidade do meu negócio. E você não precisa aprender tudo isso. Basta você aprender uma coisa que esteja alinhada com a sua essência, com o seu propósito, e que essa coisa resolva o problema de outras pessoas. Uau! Isso vale 1 milhão, essa dica. Claro que você tem aquele tempo, assim como uma semente, que você pega lá, coloca na terra. Tem que ter o tempo dela brotar, dela nascer. Depende do que você vai fazer. Eu não estou aqui para dizer qual a profissão, qual o ramo, qual a atividade sua, porque esse é o maior erro da humanidade. Colocar pessoas em lugares fazendo coisas que ela não é a essência delas, e isso não tem rendimento para ninguém, não é bom para ninguém. Agora, falando de você. Você está numa situação em que você precisa se reinventar, se atualizar. O melhor caminho, sem dúvida, é com as ferramentas certas. E com pessoas que trilharam o caminho, com pessoas que entendem o que você fala, pessoas que passam ou passaram pela mesma situação que você.
Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha resultados sem ter esses conhecimentos. Eu faço parte de Mastermind. Não sei se você conhece, talvez sim, talvez não, do Érico Rocha, eu sou insider, é um grupo que eles têm. Eu vejo as pessoas que têm resultados e aquelas que não têm. Elas estão, quando a gente começa a conversar, adivinha? Muitas trilharam esse caminho que eu estou mostrando para você. Aquelas que estão ainda patinando, elas estão, ou elas começam, né, porque está num grupo ali onde a gente se comunica, e as pessoas começam também, inclusive, onde tem mais pessoas que entendem o que eu falo, que fazem o que eu falo também. Então, essas pessoas, elas começaram com isso. Isso são conhecimentos da programação neurolinguística, do coach, da física quântica. A gente faz uma seleção daquilo que mais ajuda a nós. Nesses 6 anos, eu não só me limitei ao curso lá de 2016 de desenvolvimento pessoal. Ali tem bastante livros, de cursos, de aplicações que eu venho desenvolvendo, porque eu descobri que nós não sabemos de nada e que nós somos presas fáceis. Que é um assunto que a gente vai falar em outro momento. Nós somos manipulados por pessoas que têm esses conhecimentos que nós estamos trazendo aqui. Claro que nós temos pessoas que têm esses conhecimentos que fazem um trabalho de ajudar as pessoas, um trabalho que realmente traz crescimento, mas nós temos um outro lado. Tudo existe dois lados. Por que eu comecei a estudar tudo isso? Porque eu descobri, né, e percebi que nós precisávamos, que existe muito mais coisas para a gente saber, para romper nossas limitações, porque só descobrir o propósito de vida, isso é fácil. Tá cheio de gente que já fez sessões de coach ou de alguma forma ou intuitivamente descobriu qual que era o propósito dela. Mas não tem a força para pôr em prática. Precisamos sim de ferramentas certas para desenvolver essa força para você. Já tô atropelando as aulas aqui. Eu acho que isso é aula de quarta-feira. Que faz com que você realize aquilo que você quer. Então, ferramentas para limpar o caminho, para você realizar o que você precisa. Isso é uma caminhada. É uma caminhada de uma vida que precisa ser vivida. Porque na vida, decisões são necessárias, mas precisa de clareza. Para ter essa clareza, nós precisamos de ferramentas certas. Caso contrário, essas decisões podem ser até perigosas. Porque entra naquela situação de decisão sem direção. E o que seria perigoso? Você tomar a decisão e não ter aparatos que fortaleçam suas decisões. Sem isso, elas são extremamente falhas. E podem levar ao fracasso. E ninguém quer fracassar, não é mesmo? Agora, eu te pergunto, se você teve alguma virada de chave por aí, comenta em algum lugar aí. Poder está em você. Você só tem que usar
as ferramentas selecionadas específicas para você. Porque você precisa ter certeza de suas decisões, das decisões a serem tomadas. Porque, olhando para trás, todos os seus resultados foram derivados de uma decisão. Nem sempre assertivas. Nem sempre você acertou. Mas foram decisões. Olhe para você. Você está vendo essa aula porque você tomou uma decisão. Você está no seu trabalho, que você está hoje, porque você tomou uma decisão. Você casou com quem você casou porque você tomou uma decisão. Você comprou aquele vestido, aquela roupa que você gosta, porque você tomou uma decisão. Isso nos mostra que as decisões têm muita força. Porque quando nós decidimos, quando uma decisão é tomada, que essa decisão, outra coisa que nós vamos falar, ela vem da emoção que você sente, e o teu racional só confirma, ela tem força. Decisão é você corta tudo mais e você decidiu. E quando você decide, você vai fazer. Não importa o que aconteça, você decidiu. Decisão é uma coisa que quando você decidiu de verdade, você faz. Não tem como você não fazer. Porque ela vem de dentro. Você pode falar assim, mas eu fiz... eu decidi que eu ia fazer uma coisa e eu desisti. Não, você não decidiu. Tinha dúvidas. Tinha alguma coisa que te parou. Que não foi... Que antes de você dizer que tomou a decisão, você não tinha tomado a decisão. Decisão, ela corta tudo. Então, o que nos leva a conhecer a força da decisão? Mas, ela por si só, nós não podemos deixar sem os pilares que sustentam essas decisões. Por quê? Para que tenha efeito o que você quer em sua vida, é necessário microdecisões. E essas microdecisões, elas têm muita força. Você já comprou coisas que você não queria. E foi uma decisão. E as pessoas, sabe? Muitas que conhecem esse outro lado de como fazer isso, fazer você tomar decisões. Que é o que chamamos de decisões impensadas. Mas você fez. Porque você foi levado, manipulado a tomar decisões. Então, já que a decisão tem uma força danada, e se você usar essa força para o teu bem, sabe, parar de atirar no pé, os alicerces que vêm antes das decisões, os pilares que sustentam as decisões, é o plano que dá vida ao projeto. Depois, assim, sei lá, persistência, vontade, força. Isso é para segurar. Que também, cada um desses, tem muito trabalho e coisas a ser vista. A necessidade de esvaziar a mente, arrumar um meio de espaço mental. Pensamento precisa ser dirigido. Por quê?
mesmo com ferramentas certas, sem esses cuidados, qualquer decisão pode vir a falhar, porque não basta tomar decisões. Elas precisam de poder. Por isso, eu desenvolvi a teoria, não sei se eu desenvolvi ou se eu ouvi, mas eu falo e eu acredito. Teoria do espaço mental é necessário. A decisão, sem dúvida, é a mãe da mudança. Mas precisamos de espaço mental para análise das coisas que nós vamos decidir. Porque a minha teoria fala o seguinte, eu penso, que para tomar decisões é necessário pensar. E para pensar, para a gente pensar certo, é necessário espaço mental. Porque senão você toma decisões da emoção, bagunçada. E para ter espaço mental, é necessário liberar tempo. E para liberar tempo, você tem que se libertar de algumas coisas. Que são aquelas crenças, aquelas coisas. Então, foi aí que eu cheguei à teoria do espaço mental. Quando eu entendi isso, eu apliquei e eu percebi que eu estava enxugando gelo. Que foi lá naquele os primeiros momentos. Porque na nossa mente a gente não tem nada fixo, decidido. É isso, já era. A nossa mente, ela está todo momento se balançando. Nós é que temos que dar direção. Quando eu falei que tinha muito trabalho na empresa, e eram trabalhos de coisas que muitas vezes não precisava de nenhuma ação. É isso. E muitas outras coisas, como perder tempo fazendo coisas desnecessárias que não trazem resultado, que é onde mostra, que é onde dá aquele resultado, muito trabalho e pouco resultado. Às vezes também pode ser um trabalho que não precise, por exemplo. Eu era um comercial. Um comercial faz o quê? Ele traz cliente, ele traz dinheiro. Mas se esse comercial, estando ocupado, separando documento, faz sentido? É só um exemplo. Mas você pode fazer uma faxina aí na tua vida, na tua cabeça, que são coisas que você pode eliminar. Tem muitas coisas. Te libera tempo. Tempo para quê? Não sei. Nesse momento você pode liberar tempo para espaço mental, para fazer análise do que está certo na tua vida, do que não está. Não precisa ter pressa, porque essas coisas não adianta agir com pressa, porque a mente não aceita pressa. Então, acho que eu estou me repetindo, né? Que eu falei que na época eu pensei lá em mudar a empresa, contratar funcionários para fazer esse trabalho, mas não fazia mais sentido para mim. Eu cheguei, já falei também que eu desenhei, né? Desenhei todo um projeto. E com aquele plano em mãos, eu vi que eu não poderia executar. Porque mesmo que aquilo me proporcionasse milhões, não fazia sentido. E quando nós sabemos o que nós queremos, nesse momento, o dinheiro pelo dinheiro não importa.
O dinheiro não é o ponto-chave. Podemos fazer sim o que queremos, cuidar dos nossos filhos e ganhar conhecimentos para orientá-los de maneira que eles não caiam na mesma cilada que nós caímos. E é claro que as pessoas mais vulneráveis, sempre que a corda balança, são as mães e as crianças e os velhos. Mas nesse momento, a vulnerabilidade maior está nas mães. E, consequentemente, em nossos filhos. O que nós não podemos é abrir mão e abrir os olhos para que você não deixe de ser mãe para ser fornecedora de robôs. E quando você tem o conhecimento para você, aplicado em você, consequentemente, os seus filhos, que são seus espelhos, eles vão ter uma compreensão da vida muito mais ampla, muito mais fáceis para eles. Porque o conhecimento, por muitos anos, ficaram nas mãos de pessoas inescrupulosas. Pessoas que sabem como nós funcionamos, sabem qual botão que aperta para que a gente grite, sabe o que fazer para que nós façamos o que eles querem. E quando você tem o domínio de si, não é esse domínio, talvez você esteja pensando que era o que eu pensava até os 45 anos. Eu sou forte o suficiente, eu faço o que eu quero. Não é assim. Nós podemos até ser livres, mas da forma em que, como as coisas funcionam, como nós não temos o conhecimento, é apertar um botão e você faz o que quem é o detentor do conhecimento te faz fazer, te manda fazer. E você nem percebe, faz rindo e alegre e feliz. Eu não sei até onde eu posso falar. Então, eu me limito por aqui. Eu me limito a trazer coisas que no futuro você terá uma visão, além de mudar o teu, em relação à sua profissão, em relação com seus filhos, você vai ter uma visão diferente. Mas são coisas que nós, como, até onde que a gente pode falar, ser aberto a falar, eu não sei a quem interessa. A quem que interessa? Deixa uma pergunta para você. A quem interessa que o ser humano seja dominado? Não precisa me responder. Essa pergunta é para você. E te pergunto, se existe um meio de você entender isso e poder sair desse balaio, como que eu poderia dizer? Eu não quero falar uma coisa muito forte, né? Mas desse poço, né? Que estamos todos. Um que sai já diz para o outro. Mas as pessoas estão, a maioria, tão submersa que não é diferente da caverna de Platão. Se você leu, sabe do que eu estou falando. Você sai, conhece, vem, chama seus colegas e você tem porrada. Porque você não acredita. Então não tem outro meio, a não ser experimentando, usando. E nós só podemos libertar nossos filhos se primeiro nos libertarmos, porque nós
mesmos somos robôs programados. Bom, aos poucos eu vou falando sobre isso, com a minha preocupação, com cuidado. Se você prestou atenção no que nós falamos nessa aula o tempo inteiro, eu estava falando do ciclo da maestria. Quando você domina esse ciclo, você pode fazer o que quiser da sua vida. E esse ciclo tem 3 nomes: pensamento, sentimento e emoção. Cada um deles se conectam. E você passa a entender, não só você, mas você passa a entender as demais pessoas. E para que você desenvolva esse poder do pensamento, do sentimento, da emoção, é onde entram as ferramentas que eu me especializei, que é a programação neurolinguística, o conceito de coach, a física quântica, que me dá a compreensão de te explicar o que está acontecendo. Então, são ferramentas extremamente poderosas, que bem usada pode mudar o rumo da humanidade. Mas aqui nós não estamos falando da humanidade, estamos falando de você. E a mudança começa com uma pessoa. E já começou faz um tempo. Está chegando para você agora porque é a tua hora. Então vamos à ferramenta que eu te prometi para você descobrir o seu propósito. Eu quero que você não se preocupe com o que você descobriu. Porque nem sempre aquilo que você descobriu naquele momento vai ser o teu propósito para o resto da vida. Pode ser só um caminho. Então você tem que ficar atenta. Porque pode ser só um caminho. Não necessariamente um ponto final. Pode ser só uma vírgula. Mas já te ajuda a ter uma visão melhor de si. Então, eu tenho as ferramentas mais ampliadas, mas eu peguei essa que ela é um pouco mais resumida, a gente não tem muito tempo aqui. Eu queria fazer um PDF para te mandar, mas eu não sei se você está no meu Telegram, se você não está. Procura talvez Mãe Raiz. Eu acho que está disponível, dá para você se inscrever. Então vamos lá. Para você iniciar, o objetivo da ferramenta é te ajudar a definir a tua missão e o propósito de vida. Missão é um propósito que atrai uma pessoa para a vida. Então, lápis e papel na mão. Se você seria importante, você pode fazer agora ou só simplesmente anotar as perguntas. Amanhã eu arrumo um e-mail de como... Amanhã não, na quarta-feira, eu arrumo um e-mail de dizer como que eu posso disponibilizar esse PDF para você. Mas como nós não temos isso hoje, vai papel e caneta. Então você, por favor, escreva as 5 principais características ou talentos que você tem. Quais são os seus maiores talentos? Silene, o que é talento? Talento, nós temos aquela noção de que você tem que ser cantor, palestrante, você tem talento para isso, talento para aquilo. Mas às vezes tem coisas que você faz
que as pessoas veem você fazendo com maestria e você não se reconhece nisso. Porque para você, quando nós sabemos fazer determinada coisa, a gente acha que todo mundo sabe. Logo, aquilo deixa de ser importante para nós. Então, não importa o que seja, mas entenda talento como sendo uma coisa que você sabe fazer. E que às vezes as pessoas te pedem para fazer. Pode ser. Vamos pegar coisas simples como eu dirijo muito bem, ou eu amo carro, sei lá. Ou eu cuido, eu sei fazer uma comida, um prato que ninguém mais sabe. Ou eu sei selecionar documentos de uma maneira bem organizada, de maneira clara, que eu me encontro a qualquer momento. Isso eu dei 3 exemplos, mas a tua cabeça, você não precisa escrever o que eu estou falando, mas aquilo que você sabe fazer. Vamos para a pergunta, vamos colocar como a pergunta A, né, no primeiro passo, que descreveu as 5 principais características ou talentos, que é quais são seus 5 maiores talentos, que é a letra A. Na letra B, eu te pergunto, se você fosse uma pessoa, uma outra pessoa, se você fosse uma outra pessoa, pense em você como se você fosse um amigo seu, ou um colega de trabalho, alguém que te admira, alguém que gosta de você. Como ele te descreveria? O que ele diria de você? Sabe, você sair e olhar com outros olhos? Por exemplo, os nossos filhos sempre nos veem como sendo a melhor mãe do mundo. Nos veem mais lindas, a mãe mais bonita. Ou a mãe mais inteligente. Que outras pessoas... Como que você acha que aquelas pessoas te veem? Estou falando de pessoas que gostam de você, por favor. E vamos, então, para a letra C. Quando você pensa em você, quais são as suas principais características? Ou seja, você percebe? Eu perguntei como outra pessoa te vê e como você se vê. Isso é muito importante. Quais são as características positivas que você se vê? Eu coloquei positiva porque eu gosto muito do positivo. Não quero que ninguém se sinta para baixo. Melhor você achar os positivos. Então, vamos para o segundo passo. Descreva os comportamentos que caracterizam os talentos ou características. São parecidas as perguntas, mas responde aí. Letra A. Quais são os comportamentos? Agora estamos falando de comportamentos que evidenciam as características e talentos. Isso é evidente, isso eu vi. Tá? Vamos para a letra B. O que você faz que as outras pessoas elogiam? Qualquer coisa. Mas que alguém já te elogiou em função daquilo. E se você não tem essa pessoa, invente uma. E dá um elogio aí para você, por favor. C. Quais são suas ações que comprovam as suas características e talentos? Ações, coisas que você faz. Vamos para o terceiro passo? Terceiro passo, escreva os 5 principais objetivos pessoais e profissionais a serem realizados no período de 1 ano a partir de hoje. Letra A.
quais são seus principais objetivos pessoais ou profissionais a serem realizados daqui a um ano. Quarto passo, identifique o objetivo financeiro a ser realizado no... Eu não conversei com nenhum gago hoje, isso não tá no exercício não, tá? É que quando eu falo com pessoas gagas, ou que tem algum sotaque, eu pego muito fácil. E eu comecei a gaguejar, agora eu lembrei disso. Então, vamos repetir aqui o passo 4. Deixa eu falar de novo para você. Passo 4. Identifique o objetivo financeiro a ser realizado no período de um ano a partir de hoje. Então, letra A. Qual é seu objetivo financeiro para daqui a um ano? Escreva isso. Olha aqui, veja aquela pessoa que quando fala para você, você faz. Então, esquece que é a Silene que está aqui. Sabe aquela pessoa que quando ela falou para você fazer? Porque isso é uma ordem, você precisa fazer isso. Quinto passo. Escreva as 3 principais características, talentos e os comportamentos que evidenciam que você chegou lá. Então, qual que é a pergunta? Letra A. Qual é a evidência de que você conseguiu atingir o que você queria? O que pode acontecer, o que vai acontecer, que te mostra que você conseguiu realizar aquele objetivo. Anota. Deixa na tua cabeça. Porque aquilo que você escuta fica muito pouco tempo na sua cabeça. Por isso que eu insisto em escrever. Eu poderia, essa aula que foi dada hoje, ela tem ouro ali. Se você observar e ver de novo. Mas eu queria fazer um exercíciozinho no final para você fixar coisas que te ajudam, de verdade. Então, letra C. Quais são seus 3 principais talentos e características? E agora você vai elaborar a sua missão. Então, minha missão é ser qual talento e uma característica. Você já viu, nós passamos por várias perguntas onde eu perguntei qual que eram os talentos. Então, você pega aquele talento que mais se relaciona com você, que você se sente bem, você se olha fazendo aquilo, se sente fazendo aquilo, então você coloca. Minha missão é ser. Coloca um talento. Qual a característica desse talento? Coloca que você faz que está relacionado a esse talento. Então, minha missão é ser o talento, mas a característica. Através de qual comportamento que evidenciam, que se relaciona com esse talento e essa característica. Entendeu? Então, para conquistar os meus objetivos, você vai escrever, minha missão é... Então, terminou de fazer? Parece que nós conseguimos, então, ficar no Insta. Eu pensei que nós iríamos ficar mais tempo. E amanhã... Nossa, eu só quero falar que é amanhã.
Na quarta-feira, que vai ser a segunda aula, nós vamos falar do ciclo da maestria, que é os pensamentos, sentimentos, emoções que te fazem viver em maestria naquilo que você se propõe a fazer. Por hoje ficamos por aqui, até quarta-feira, um beijo no coração, Silene com você.